mais uma vez estamos iniciando o programa A Caminho da Luz. É com grande alegria que mais uma vez Jesus, o nosso mestre, o nosso amigo, permite que nós possamos entrar na sua casa, levando essa mensagem de amor, de paz e de alegria. Agradecemos também a você, o nosso telespectador da TV A Caminho da Luz, que também tem a oportunidade de podermos estar aqui levando essa mensagem de amor para as casas de Itapira e toda a região. Agradecemos ao nosso querido Gabriel, que está aí operando os nossos equipamentos da TV A Caminho da Luz, e também o nosso querido Chicão, que está mexendo com os aparelhos da Rádio Clube. Estamos aqui também hoje com o nosso querido André Luiz. Nós vamos hoje dar continuidade nessa belíssima obra de Francisco Cândido Xavier, Nosso Lar, através do espírito de André Luiz. Já estamos estudando capítulo por capítulo. O capítulo de hoje, nós estaremos nos adentrando quando então é apresentado a André Luiz o Lísias, o seu enfermeiro, que torna-se o seu grande amigo, aquele que ele confidenciou muitas coisas. Então nós vamos ver como foi esse reencontro entre Lísias e o nosso querido André Luiz. Capítulo 5, Recebendo Assistência. É você o tutelado de Clarencio? A pergunta vinha de um jovem de singular e doce expressão. Grande bolsa pendente da mão, como quem conduzia apetrechos de assistência. Endereçava-me ele sorriso acolhedor. Ao meu sinal afirmativo, mostrou-se à vontade, de maneiras fraternas acentuou. Sou Lísias, seu irmão. Meu diretor, o assistente Henrique de Luna, designou-me para servi-lo enquanto precisar de tratamento. É interessante, né, André? E ao nosso telespectador, aos nossos ouvintes, de que como realmente nós temos batido muito nessa tecla, dentro da dimensão que se encontra nosso lar, como que aqueles espíritos estão materializados e a cidade é plasmada de acordo com aquela condição espiritual que eles se encontram. Então Lísias se apresentou, como ele diz aqui, com uma bolsa pendente na mão. Como faz geralmente médicos, enfermeiros, quando vai visitar alguém, são apetrechos ligados a consultas, muitas vezes aos tratamentos. Dando então continuidade, é interessante, André, que quando então eles são apresentados, logicamente André Luiz continua a perguntar: é enfermeiro? Indaguei. Sou visitador dos serviços de saúde. Nessa qualidade, não só coopero na enfermagem, como também assinalo necessidades de socorro ou providências que se refiram a enfermos recém-chegados. Então, André Luiz começou a entender como é que funciona o trabalho de um enfermeiro em nosso lar, que ele visitava periodicamente os necessitados que estavam acamados e também era ele que providenciava a internação dos recém-chegados. E é interessante também falarmos que ele era um visitador da saúde. Por quê? Porque André Luiz estava ali momentaneamente para melhorar e continuar a sua jornada. É diferente, por exemplo, da maioria de nós quando ingressamos no hospital. Principalmente quando já tem uma certa idade. A pessoa vai ser internado e muito deles nem do hospital sai. O caso de André Luiz era o oposto. Ele foi fazer um tratamento em que mais cedo ou mais tarde teria alta e continuaria a sua jornada natural. É interessante que para André Luiz tudo era novo, tudo ele se assustava, porque ele não podia imaginar que no além havia uma cidade, nessa cidade havia hospital,
e nesse hospital havia os profissionais da saúde. Ele então perguntou. Notando minha surpresa, explicou: nas minhas condições, há numerosos servidores em nosso lar. O amigo ingressou agora na colônia e, naturalmente, ignora a amplitude dos nossos trabalhos. Para fazer uma ideia, basta lembrar que, apenas aqui, na seção em que se encontra, existem mais de 1000 doentes espirituais. E note que este é um dos menores edifícios do nosso parque hospitalar. Quase igual aqui no Brasil, não é? Aqui também tem 1000 também, 1000 no corredor e mais 500 nos quartos, não é? Então ele faz uma brincadeira mostrando que em nosso lar, quando a pessoa desencarna e encontra nessa dimensão, naturalmente precisa passar pelo estágio, a grande maioria do hospital, para receber um tratamento, assim, um fortificante para a nova vida em que ele se encontra, uma adaptação, por curta que seja, e necessária para o espírito. É interessante que ele menciona doentes espirituais. Logicamente, nós sabemos hoje que a ciência tem cada vez mais comprovado que as nossas doenças são oriundas do desequilíbrio do nosso pensamento, que automaticamente, dentro da formação perispiritual, sempre ataca aquele órgão que se encontra mais fragilizado, que nós carregamos de uma forma fragilizada de existência anterior. Por isso ele faz essa menção, doentes espirituais. É como Jesus disse, eu não vim para curar os sãos, eu vim para curar os doentes. Logicamente Jesus sabia que ele não estava falando naquele momento das doenças do corpo. Lógico que isso era um sentido, mas o sentido maior é a doença da alma. A doença da alma se faz pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo, pela nossa vaidade, pela nossa intemperança, pela nossa impaciência. Tudo isso gera um desequilíbrio mental, que automaticamente, a posteriori, nós vamos ter então desequilíbrio físico. E é necessário, devido a esse desequilíbrio físico, orgânico e muitas vezes mental, a necessidade de um restabelecimento espiritual. Tudo isso é maravilhoso, exclamei, adivinhando que minhas observações iam descambar para o elogio espontâneo. Lísias levantou-se da poltrona a que se recolhera e começou a auscultar-me, atento, impedindo-me o agradecimento verbal. Olha que coisa interessante, auscultar-me. Então ele colocou aquele aparelho no seu ouvido e com aquele aparelho começou a auscultar exatamente o coração para ver como estava funcionando, mostrando a André Luiz que o corpo dele perispiritual era idêntico ao corpo físico que ele tinha na Terra. E tem muitos espíritas até hoje que acham que espírito não tem necessidade, não tem órgãos, não tem nada, vive apenas de vento e da luz do sol. Eu gostaria também de que nós pudéssemos absorver um pouco esse estudo, quando ele diz que quando ele percebeu que André Luiz ia descambar para o campo do elogio espontâneo, ele então interrompeu André Luiz. É interessante que os espíritos superiores têm essa ideia. Chico Xavier, me lembro que ele não permitia que na casa dele, ou no grupo espírita da prece, onde ele estivesse, ninguém o elogiasse. Ele cortava a pessoa na metade e dizia, não me elogiem, eu não sou isso que vocês estão dizendo que eu sou. A pessoa, é engraçado que no caso do Chico, com toda a sua humildade, né, é o inverso da gente. A gente já gosta de ser lembrado, de ser exaltado, de ser envaidecido. Por quê? Para alimentar aquele costume que nós sempre tivemos de mostrar que somos importantes. Então, ele continua. A zona dos seus intestinos apresenta lesões sérias, com vestígios muito exatos do câncer. A região do fígado revela dilacerações. A dos rins demonstra
característico de esgotamento prematuro. Sorrindo, bondoso, acrescentou: sabe o irmão o que significa isso? Sim, repliquei o médico, esclareceu ontem, explicando que devo esses distúrbios a mim mesmo. Aqui ele já está começando a se conscientizar que ele foi o grande culpado, exatamente pelo problema que ele teve dentro dos seus órgãos, não é? Seja pelo consumo da bebida, ou mesmo seja pelo consumo exagerado da comida. E é importante dizermos que ele aceitou depois de longamente ter relutado tanto com Clarencio quanto com o Dr. Henrique de Luna e consigo mesmo, para que ele pudesse chegar a Lísias e assumir a sua parcela de culpa. Reconhecendo o acanhamento da confissão reticenciosa, apresentou-se a consolar. Na turma de 80 enfermos a que devo assistência diária, 57 se encontram nas suas condições. E talvez ignores que existem por aqui os mutilados. Já pensou nisso? Sabe que o homem imprevidente, que gastou os olhos no mal, aqui comparece de órbitas vazias? Que o malfeitor interessado em utilizar o dom da locomoção fácil nos atos criminosos, experimenta a desolação da paralisia, quando não é recolhido absolutamente sem pernas? Que os pobres obsidiados nas aberrações sexuais costumam chegar em extrema loucura? É interessante, nós temos falado muito sobre isso, porque nós, os espíritas, às vezes somos complacentes com os erros. Jesus nos orientou para que nós fôssemos criatura que fizéssemos uma crítica severa para conosco mesmo. Cada um é responsável pelos seus atos. Mas aqui está André Luiz relatando para todos nós exatamente essa condição criminosa. Veja, André, como ele diz, de 80 pessoas, 57 pessoas estavam na mesma condição que ele. Uma condição que, apesar de não ser tão grave quanto aqueles que chegam sem as vistas, sem as pernas, sem aquela loucura, chegou num caso grave também, porque não deixou de ser um suicida, não é? Mas não chegou com esses outros tormentos que são mais graves do que os dele. Você vê, né, aqueles que experimentaram a criminalidade chegam lá com o corpo em paralisia. É natural. Usam os seus campos sensoriais para apenas observarem e reterem as coisas que não são tão boas. Isso gera uma consequência. Interessante que essa última frase nós temos visto muito no mundo espiritual. Muitas vezes nós que fazemos muitas palestras, ao chegar numa casa nós perguntamos: e fulano? Fulano que a gente aprendeu a ver naquela casa há muitos anos, dirigente muitas vezes. Fulano saiu do espiritismo, ele achou a sua alma gêmea. Geralmente troca a esposa por uma da metade da sua idade. É interessante, eu sempre tenho brincado com o André, que eu até hoje tenho ouvido muito essa história de alma gêmea. Então, geralmente, uma mulher com a metade da idade do homem. Mas eu não vi nenhum homem encontrar uma alma gêmea nas visitas que nós fazemos aos asilos. Pegar uma mulher de 70, 80 anos e se apaixonar pela mulher. É interessante que a alma gêmea é sempre a metade da idade da esposa. É interessante como nós passamos passamos a mão na cabeça das pessoas que são equivocadas achando que é normal. O que nós temos de desregramento nesse campo, dentro da doutrina espírita e nas outras religiões, é uma coisa fantástica. E é uma coisa interessante que olha como ele diz, que os pobres obsidiados nas aberrações sexuais costumam chegar em extrema loucura.
Temos companheiros que já estão aí na 15ª experiência de casamento, sexual desregrado. Como é que essas pessoas vão chegar no mundo espiritual? Muitos ainda trabalhando na seara do Cristo. Que exemplo que nós vamos ser? Quando eu faço um casamento civil, na condição de um chefe religioso, eu então sempre indago aos jovens que vão se casar, se o jovem ou a jovem é um orador ou uma oradora, se começa a ter desvio, a primeira coisa que tem que fazer é parar de falar do Evangelho, porque o Evangelho é moral. E para falar do Evangelho, nós temos que estar, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos ensejos que o faz das suas más inclinações. É interessante como o movimento espírita é complacente com tudo isso. Às vezes se pune a moralidade, aqueles que são contra esses atos e passam a mão na cabeça daqueles que são os desregrados. André Luiz deixa bem claro, aqueles que são desregrados no campo sexual chegam no mundo espiritual às raias da loucura. Esse capítulo ninguém lê, todo mundo oculta, ninguém passou por esta frase. É muito interessante o que nós temos visto na atualidade. Com certeza, é um assunto para nós refletirmos mediante a sua importância e a sua gravidade. Como André Luiz ficou impressionado, continuou ele. Identificando-me a perplexidade natural, prosseguiu: nosso lar não é estância de espíritos propriamente vitoriosos. Se conferirmos ao tempo sua razoável acepção, somos felizes porque temos trabalho e a alegria habita cada recanto da colônia, porque o Senhor não nos retirou o pão abençoado do serviço. Olha que interessante como Paulo vem trazer para todos nós, que devemos trabalhar para que com o suor do nosso rosto possamos ter o pão abençoado de cada dia. Na oração mais importante que Jesus nos ensinou, Jesus nos fala do pão, o pão de cada dia. O pão ganho pelo esforço de nossas mãos, pelo trabalho. Vamos encontrar no livro 3º, do Livro dos Espíritos, da lei de trabalho, nós vamos ver que concepção maravilhosa que os Espíritos têm do trabalho. Trabalho é a oportunidade que nós temos para angariarmos novas virtudes e darmos continuidade nas virtudes que já estamos conseguindo colocá-las em prática. Aproveitando a pausa mais longa, exclamei sensibilizado: continue, meu amigo, esclareça-me, sinto-me aliviado e tranquilo. Não será esta região um departamento celestial dos eleitos? Essa é o grande questionamento que André Luiz faz. Eu diria que nós, os espíritas, estamos à frente disso. Nós estamos recebendo hoje todas essas informações. O que nós estamos vendo é pouco esforço, é pouca dedicação, é pouco trabalho diante da nossa reforma íntima. Já não é mais possível nós permitirmos que o homem velho ainda se agigante sobre as nossas ações. Ao lermos a história do cristianismo redivivo, nós vemos o esforço de cada um, o trabalho, a operança de cada companheiro no sentido de labutar contra os seus defeitos. Parece que na atualidade nós vamos precisar retornar para o mundo espiritual para compreender que todas essas verdades são reais. E aí entra naquilo que Jesus disse: cada um segundo a sua obra. Cada um segundo o que estamos fazendo aqui. É a lei natural, é a lei da ação, da reação, da causa e efeito. Por isso, é muito importante vermos os rumos que estamos dando ao nosso dia a dia. Porque no final de um dia, de uma semana, de um ano, de uma década, no amanhã, naturalmente, teremos a necessidade de correr atrás e, se por um acaso deixarmos algo para trás, repararmos o erro. Lísias sorriu e explicou:
Recordemos um antigo ensinamento que se refere a muitos chamados e poucos escolhidos na terra. E vagueando o olhar no horizonte longínquo, como a fixar experiências de si mesmo, no painel das recordações mais íntimas, acentuou: as religiões no planeta convocam as criaturas ao banquete celestial. Em sã consciência, ninguém que se tenha aproximado um dia da noção de Deus pode alegar ignorância nesse particular. Incontável é o número dos chamados, meu amigo, mas onde os que atendem aos chamados? Com raras exceções, a massa humana prefere ascender a outro gênero de convites. Gasta-se a possibilidade nos desvios do bem. Agrava-se o capricho de cada um. Elimina-se o corpo físico a golpes de irreflexão. Resultado, milhares de criaturas retiram-se diariamente da esfera da carne, em doloroso estado de incompreensão. Multidões sem contam, erram, em todas as direções, nos círculos imediatos à crosta planetária, constituídas de loucos, doentes e ignorantes. Olha que visão, André, lindíssima. Lísias dá a André Luiz sobre a questão das religiões. O convite que Jesus faz, mas aqui na Terra nós sempre estamos atendendo aos convites das festas, dos prazeres, dos desvirtuamentos. É como Jesus diz da porta larga e da porta estreita. Infelizmente, ou felizmente hoje, tirando aquele passado em que não dávamos atenção alguma, hoje estamos começando a ver a importância do trabalho, a importância da luta, a importância de corrermos atrás do tempo perdido. Notando-me a admiração, interrogou: acreditaria, porventura, que a morte do corpo nos conduziria a planos de milagres? Somos compelidos a trabalho áspero, a serviços pesados, e não basta isso. Se temos débitos no planeta, por mais alto que ascendamos, é imprescindível voltar para retificar, levando o rosto no suor do mundo, desatando algemas de ódio e substituindo-as por laços sagrados de amor. Não seria justo impor a outrem a tarefa de mondar o campo que semeamos de espinho com as próprias mãos. É interessante que todos nós temos esta situação em que o livro nos coloca. Quem de nós que não tem a necessidade, por exemplo, de desatar as algemas do ódio, substituí-las pelos laços sagrados do amor? Quem de nós não tem uma diferença com alguém, que não tem dificuldades de relacionamento, de aceitação, de vivência? O importante é procurarmos hoje não vibrarmos mais naquela mesma faixa que sempre vibramos. Faixa esta de ódio, rancor, ressentimento, aversão ao que a pessoa faz e deixa de fazer. É mudar aos poucos para que no amanhã tenhamos condições suficientes de conviver com esta criatura. É interessante que André Luiz também, quando ele faz uma referência, se ali seria o paraíso, não é? O nosso querido Lísias diz a ele que não. Se ele não trabalhar de uma forma árdua, ele não vai conseguir quitar os seus débitos no mundo espiritual. Dando continuidade, ele diz assim: abanando a cabeça, acrescentava: caso de muitos chamados, meu caro, o Senhor não esquece homem algum. Todavia, raríssimos homens o recordam. Acabrunhado com a lembrança dos próprios erros,
diante de tão grandes noções de responsabilidade individual, objetei: como fui perverso! Contudo, antes que me alongasse noutras exclamações, o visitador colocou a destra carinhosa em meus lábios, murmurando: cale-se, meditemos no trabalho a fazer. No arrependimento verdadeiro é preciso saber falar para construir de novo. É a fala. Talvez se nós aqui soubéssemos exatamente o que Lísias diz, porque a nossa grande dificuldade da grande totalidade de nós, os encarnados, é exatamente a fala que comentamos, porque muitas vezes não falamos por mal, mas da forma que falamos, muitas vezes não é bem compreendida e aceita. Um outro ponto interessante que nós não podemos esquecer é que quando ele começou a entrar num campo de lamentação, quando ele se achou uma criatura perversa, Lísias botou a mão na sua boca de uma forma carinhosa e disse para ele: não, aqui nós não podemos vibrar negativamente, temos que começar a emoldurar o nosso pensamento no campo do bem. Em seguida, aplicou-me passes magnéticos atenciosamente, fazendo os curativos na zona intestinal. Esclareceu: não observa o tratamento especializado da zona cancerosa? Pois note bem, toda medicina honesta é serviço de amor, atividade de socorro justo, mas o trabalho de cura é peculiar a cada espírito. Meu irmão, será tratado carinhosamente, sentir-se-á forte, como nos tempos mais belos da sua juventude terrena. Trabalhará muito e, creio, será um dos melhores colaboradores em nosso lar. Entretanto, a causa dos seus males persistirá em si mesmo, até que se desfaça dos germes de perversão da saúde divina, que agregou ao seu corpo sutil pelo descuido moral e pelo desejo de gozar mais que os outros. A carne terrestre de que abusamos é também o campo bendito, em que conseguimos realizar frutuosos labores de cura radical, quando permanecemos atentos ao dever justo. É interessante que o Espiritismo fala muito da igualdade do que fazemos aqui no planeta Terra. É importante dizermos que a cidade de nosso lar, de forma alguma, é uma cidade espírita, mas tudo que é bom e proveitoso na natureza, independente da religião que for, é usado, como por exemplo o passe magnético aplicado por Lísias. O passe magnético não tem a patente de espírita, não é nosso. O passe magnético é algo tão antigo que Jesus já utilizava. O Espiritismo apenas, com as suas técnicas, trouxe novamente à baila, no coração da humanidade, a técnica, através de nossas mãos, doarmos energias positivas para uma pessoa doente ou não doente. É interessante que ele primeiro aplica o passe, quando percebeu que André Luiz estava entrando num campo negativo. E depois explicou a ele que ele poderia se tornar um grande trabalhador, mas para isso deveria ter o seu pensamento sempre voltado no campo do bem. Dando continuidade, André Luiz diz assim: meditei os conceitos, ponderei a bondade divina e na exaltação da sensibilidade chorei copiosamente. Lísias, contudo, terminou o tratamento do dia com serenidade e falou: quando as lágrimas não se originam de revolta, sempre constitui remédio depurador. Chore, meu amigo, desabafe o coração e abençoemos aquelas beneméritas organizações microscópicas que são as células de carne na terra, tão humildes e tão preciosas, tão detestadas e tão sublimes,
pelo espírito de serviço. Sem ela, que nos oferece em templo a retificação. Quantos milênios gastaríamos na ignorância? Uma questão muito interessante, não é? Para meditarmos um pouco, para analisarmos a importância de procurarmos a cada dia notarmos o quanto podemos modificar sem ter a necessidade de chegar do outro lado e sofrer o que André Luiz começou a sofrer, chegando nesse quadro de falar assim, poxa, eu poderia ter feito infinitamente mais e não fiz. É interessante como ele coloca para nós a questão das lágrimas. Ele diz, André Luiz, se você está chorando por ter compreendido uma verdade, chore, meu filho. As lágrimas são sempre as nossas companheiras que ajudam o nosso coração. O que não é correto é quando nós choramos de uma forma odiosa, de uma forma de mágoa. Então ele também faz para nós um grande ensinamento dizendo que as lágrimas, quando em momentos que faz com que limpemos o nosso coração, momentos de alegria, ela é importante para o nosso coração. Com certeza, para o nosso coração e para notarmos as necessidades de modificação. E ele encerra então dizendo para nós assim falando, afagou-me carinhosamente a fronte, abatida, e despediu-se com um ósculo de amor. É interessante que isso era um conceito usado no cristianismo, um ósculo de amor, um beijo na face. Isso aqui é um dos momentos sagrados que nós temos. É um momento de alegria. É o momento de todos nós podermos conviver com esse abençoado Evangelho de Jesus, né, André? Com certeza. Por isso da importância de colocarmos cada vez mais amor no que estamos fazendo e não apenas restringirmos este amor da nossa família carnal. Mesmo porque nós hoje sabemos que o nosso Pai, que é a nossa mãe, é Deus. O pai que temos aqui na terra e a mãe que temos aqui foi concedido a ele. E os demais, irmãos ou não, são todos irmãos nossos de criação. Do mesmo Criador, tivemos a mesma origem, tivemos o mesmo princípio e aqui estamos para juntos, unidos, perseverar e vencer as dificuldades do dia a dia. E é importante também, estamos encerrando mais esse bloco, mas é importante que você também participe conosco, mande a sua sugestão, fale do que você está achando do nosso programa, dê o seu palpite, para nós é muito importante.